Já muito vimos aqui colocando uma questão fundamental, que é a diferença entre a posição de Lula como alguém que está num campo à esquerda e que deseja fazer atendimento às pautas de esquerda, qual seja de atendimento às demandas da maioria da população, e um Congresso que, espúrio, se situa como vassalo das elites em sua grande maioria, a começar pelo Arthur Lira no Congresso aí na Câmara dos Deputados e o Pacheco lá no Senado. Então nós temos uma divergência enorme entre o executivo e o legislativo, e com isso o executivo, no caso Lula, fica refém dos escambos, das chantagens que o Congresso faz. Isto porque não temos um Congresso que discute o mérito das propostas do governo. Não se trata da discussão do mérito, da aplicabilidade, enfim, da discussão política, efetivamente política. Se trata de jogo de interesse e de domínio de orçamentos ou de fontes de recursos, onde as trocas, os escambos com outras camadas do poder, principalmente aí colocadas na municipalidade, nos estados, etc., possa ser realizada para garantir a manutenção desses estamentos espúrios, criminosos, vergonhosos, canalhas que hoje estão presentes no Congresso Nacional. Então, a responsabilidade do fracasso de um governo como o de Lula, que se propõe a fazer o Brasil avançar para pautas reconstrutoras da economia, da sociedade, das políticas públicas, se esbarra num Congresso que não tem este interesse. Pelo contrário, quer fazer com que o programa de Lula, ou programas da natureza de Lula, sejam falenciais, não vão adiante, para poder argumentar a volta de coisas, monstruosidades, como as que tivemos 4 anos atrás, e não se esqueçam do Temer, há 6 anos atrás. Então, nós ficamos vendo um governo refém de um Congresso canalha, em que as propostas do governo não são consideradas por si como benefício da população, mas elas são consideradas como oportunidade de um governo que tem minoria poder conceder à maioria canalha criminosa as benesses que esta maioria no Congresso assim o deseja. Lira à frente e outros, o Pacheco no Senado, Lira na Câmara. Então vamos ver aqui 2 notícias que mostram o que nós estamos vivendo no Brasil. O segundo momento vai ser uma fala de Reinaldo Azevedo no UOL, que nós concordamos inteiramente. É preciso que nós tenhamos um sistema claramente parlamentarista no país, ou então que se retire do Congresso as possibilidades de escambo, de chantagem que hoje ele exerce com relação aos projetos da presidência. Nós estamos com alguém que é eleito por maioria, o presidente, e uma maioria da população que elege um Congresso que é contrário ao governo que foi eleito por esta mesma maioria. Então, isto não consegue dar ao Brasil uma conduta de gestão adequada. E fica-se nesse tipo de escambo de chantagem, quando o governo cede às chantagens do Centrão e de outros setores de direita e de extrema direita, a coisa anda, caminha no instante aprovado. Mas quando não, emperra a pauta e fica o governo como o de Lula, que tem muito valor. Lula, como presidente do Brasil, se continuar assim, é um desperdício, porque é um grande gestor, é um grande estadista, é uma pessoa que tem uma cabeça, uma capacidade de negociação extraordinária, mas submetido a um país cuja política é de uma mediocridade, para não dizer de uma baixeza, de uma vileza imoral. Então, vamos ver essas 2 notícias. Concordo com o Reinaldo Azevedo, antecipadamente já coloco, de que precisamos definir. Ou ficamos com presidencialismo efetivo, em que haja um Congresso decente, que não faça escambo, mas que analise a natureza das propostas para votar contra ou a favor, o que é um direito, naturalmente, mas que seja num debate de alto nível, ou então que se estabeleça o parlamentarismo, com um presidencialismo apenas de representação, um presidente de representação, mas um Congresso que, ao colocar o seu primeiro-ministro, eleito por que forma for, tem a responsabilidade da falência do país, dos avanços do país, para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima, para baixo, não importa, mas que seja responsabilizado. O problema é que hoje Lula carrega o ônus, ou qualquer presidente, como diz o Reinaldo Azevedo, carrega o ônus do fracasso. E o Congresso carrega o bônus de acusar o fracasso ou de usufruir também do sucesso. Então o Congresso sempre fica por cima. Não. Que se dê a ele a governança do país, como ocorre na Inglaterra, como ocorre nos países parlamentaristas, em que quando o primeiro-ministro ou o Congresso não é competente para governar, ele é deposto, ele sai e o Congresso pode ser desmanchado. Talvez não vai existir então gente como Lira, ou como o Pacheco no Senado. E mais uma coisa, com o parlamentarismo você pode acabar com o Senado e com a Câmara de Deputados. Faz uma coisa só. E aí não vai ter mais privilégios para uns nem para outros. Todo mundo vai ser responsável por o que vai acontecer no país. Vamos ver então as notícias, desta rapidinha das notícias, deste preâmbulo que já é um comentário, dessa rapidinha das notícias do dia 28 de outubro de 2023. Vamos começar então. Aqui está no O Globo Podcast. Álvaro Gribel fala sobre a troca de comando da Caixa. Foi uma ferramenta para destravar pautas econômicas no Congresso.
E o repórter Sérgio Roxo traz os bastidores das mudanças de cargo. Isso foi publicado ontem, tem um dia, mas ainda é atual para o que aqui vamos considerar. E aqui, olha, a mudança da Caixa e a relação do Planalto com o Centrão. Diga-se, com Lira, o bandido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu na última quarta-feira, dia 24, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e aqui vem o comentário, cuja determinação para ser presidente da Caixa foi por méritos. Por méritos. Agora se discute muito a pauta de gênero, de etnia. Não é assim que as coisas devem ou podem funcionar. Mas deve funcionar pela capacidade de gestão. Se é mulher, se é homem, se é branco, se é preto, se é índio, o que importa é quem vai estar naquele lugar tem a competência para tanto, e a Rita Serrano foi colocada neste lugar para repor o rombo em que a Caixa Econômica Federal ficou depois da hecatombe apocalíptica do desgoverno anterior. A troca no comando do banco estava sendo desenhada desde junho. Né? Então, desde julho, estava sendo desenhada e envolvia negociações para aproximar ainda mais o centrão do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, participou ativamente das conversas e da indicação de Antônio Vieira Fernandes, servidor de carreira do banco, para o comando da instituição, mas ligado a Lira, que faz o jogo de Lira. Como mostrou o Globo, a estratégia de Lira é dividir as 12 vice-presidências com PP, Republicanos, PSD e União Brasil. Mas isso é apenas o desenho formal da política. No fundo, isso é para tomar a gestão da Caixa e levar a Caixa a gastar para manter esses núcleos de poder localizados nas ramificações da Caixa, nos estados e municípios. Óbvio. O Centrão vinha pressionando o Planalto para que Lula anunciasse o novo nome ainda no início de outubro. A decisão atrasou devido à recuperação do presidente após uma cirurgia no quadril que ocorreu em 29 de setembro. Depois do anúncio da saída de Rita, Lira retomou a votação do projeto que taxa offshores e fundos exclusivos, travado há semanas, considerado parte importante da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto, aprovado horas depois da troca na Caixa, contou com o apoio de 70% das bancadas do Republicanos e do PP. A maneira como o texto foi aprovado mostrou que o Centrão continuará buscando por cargos no governo. Além disso, antes mesmo da troca na Caixa, o governo já havia consolidado a aliança com o Centrão ao ceder os ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos. No lugar de Ana Moser foi nomeado o deputado André Fufuca, que imaginem o que é um ministro de Estado chamado Fufuca, que era o líder do PP na Câmara. E a pasta de Portos e Aeroportos ficou com o deputado Silvio Costa Filho para os republicanos. Vamos chamar isto de democracia? Isto é sistema democrático? Isto é a realpolitik, ou a política real, pragmática, das trocas dos escambos? Olhem só, o projeto do governo, a priori, já era nímio, claro, positivo. Não tinha por que não aprová-lo, porque logo após, horas depois, em que os cargos foram concedidos, ele foi aprovado. Não se tratava, portanto, de um projeto de esquerda, comunista, ou que seja lá vindo do governo de Lula e do PT comunista, que não, nós da direita não aceitamos. Não, o projeto de Lula é correto, desde logo. Não havia por que não aprová-lo. Se estivéssemos num país decente, num congresso decente, num sistema político decente. Mas nós temos um sistema político cachorro. Que me perdoem os cachorros, né? A quem eu tenho tanta admiração e carinho. Mas vocês estão entendendo? Congresso canalha, que quer benesses, troca de cargo. Não se trata de eu, com uma opinião política, um posicionamento político, ideológico, de sistema de governo, de sistema de gestão social, de organização social, que sou contra certos projetos que vêm dali, do centro, da direita, da esquerda, de onde seja. Não. O projeto de Lula é correto, sim. Então ele deveria passar pelo Congresso sem nenhuma troca. Mas isso é no sistema ideal de governo. Isso é num país decente, de gente que tem vergonha. Não é o nosso caso. Então, gente como Lira, gente como esses do Republicanos, do PP, do PL, da direita, da centro-direita, etc., precisa de cargos. Me dê cargos para eu ter orçamento e poder botar no meu bolso, e onde eu quero, o dinheiro do orçamento que ali está. E a Caixa Econômica Federal é uma potência nesse sentido, que inclusive pode ser utilizada como arma e ferramenta para condenar o próprio Lula e o seu governo se começarem a ocorrer problemas como ocorreu no governo passado. Então, vai ficar o Lula condenado pelos problemas da Caixa porque ele cedeu. Não vão dizer que foi Lira quem fez o deboche, quem fez a esculhambação, quem fez a pressão para fazer passar um projeto que por si só é legítimo. Tanto é que depois que se deu os cargos, ninguém deu um pio. Imediatamente foi aprovado. Lembrando que essas partes aí que aprovaram, a priori, estão muitas delas dentro do governo de Lula. Mas não bastou essa ligação
que Lula tentou fazer na articulação de alianças. Não! Foi preciso que houvesse troca material, quer dizer, oportunidade de negócios, escusos, via de regra. Senão, não exigiriam. Para que você vai exigir isso? Deixa o governo que está fazendo o que está fazendo, para que nós aqui possamos, como oposição, ou como meia oposição que seja, analisar os resultados disso. Mas não, dê aqui a minha parte, a minha comedilha. E aí a gente deixa passar o que você quiser. Isto é vergonhoso. E é por isso que Lula fica refém. O fato do anterior, do indescritível, inominável, inelegível, ter ficado também nessa posição, tanto faz como tanto fez, porque ele não tinha projeto para o povo. O projeto dele era para as elites. Então, tanto faz como tanto fez. Estamos falando de governos como o de Lula, este atual e outros futuros, em que fique refém de congressos dominados por gente canalha, que nem os atuais governantes. Gente canalha que só quer usufruir. Então, é preciso que a gente preste atenção ao que está acontecendo no Brasil. E o Reinaldo Azevedo vem para aí agora, no nosso momento aqui, para dizer o que ele acha e eu concordo com ele. Vamos ver o que Reinaldo Azevedo diz no seu comentário de hoje no UOL. Vamos ver. Muito tempo sou defensor de que haja uma mudança, né, no sistema de governo do Brasil. Ou nós temos um presidencialismo de volta, e hoje o presidencialismo, na prática, quase acabou. Ou então nós temos um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, que nome se queira dar, com o Congresso sendo responsável também pelos resultados. É preciso pensar nisso. Está aí, portanto, o tio Rei, o Reinaldo Azevedo, colocando uma posição muito clara. Assistam a este comentário do Reinaldo Azevedo. Vamos deixar o link aqui desta publicação do UOL e do seu comentário, colocando claramente o jogo do que se trata e dessa sujeira em que se transformou esse semipresidencialismo e esse semiparlamentarismo. Quando temos um presidente que governa e sobre ele caem as responsabilidades sobre o que governa, efetivamente, sem fazer escândalos, deixando com que ele dignamente ou indignamente governe, e o Congresso faça a devida oposição também, mostrando seus impedimentos e suas negativas para pautas, por exemplo, progressistas, caracterizando-se efetivamente como um Congresso que não tem interesse pelo povo, ou vai ceder, porque as propostas de um governo progressista, de um governo de esquerda, atendendo às pautas populares, vão ser atendidas pelo Congresso pela integridade dessas pautas. E um Congresso que, eleito pelo povo, deve atender às pautas do povo, ou que interessam ao povo. Ou então, que deixe o presidente ser o que a gente chama de rainha da Inglaterra. Apenas tenha representação para situações oficiais, não apite nada. E deixe o Congresso, por exemplo, o Lira, governar o país. O que será que daria? O que será que resultaria o Lira ou o Pacheco governando o Brasil? Porque eles são maioria e manejam a maioria do Congresso. E o povo então vai sentir o que é ter um Lira ou um Congresso de centro-direita, de direita, simpatizante da extrema-direita governando suas vidas. Até que se decida que precisa, como povo, votar na esquerda, porque a esquerda tem os interesses, né? Maneja, trafega pelos interesses da população. Essa é a sua razão de ser. Então, enquanto isso, ficaremos neste país de faz de conta. É um governo que quer melhorar a vida do país, mandando seus projetos, fazendo de conta que efetivamente governa, mas no fundo não governa porque tem um Congresso que faz de conta que é Congresso, ou seja, que entra para o debate político, mas no fundo quer governar, deixando o ônus do fracasso do governo para este governo então instituído no Executivo. E fica flanando para cima e para baixo, procurando oportunidades da comedilha, do custo por fora, do dinheiro que é jogado aí pelas redes, pelos contratos espúrios, pelas concessões de empréstimos e por negociatas. Já está aí pela rede a notícia de que o filho de Lira, que tem um extraordinário avanço na sua capacidade empresarial, ele já está oferecendo para a Caixa a possibilidade de fazer toda a parte de comunicação social. Entenderam a questão? Vergonha, não é? Da vergonha, da náusea. O Brasil, do jeito que ainda está, causa uma profunda náusea em quem tem um mínimo de bom senso. Um abraço e até uma outra oportunidade.